temos a presença hoje, então, da doutora Tayane Sawada, não sei se pronunciei certo, que a doutora é formada em medicina, então, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concluiu a residência médica em dermatologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, também é aprovada na especialização em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Atualmente trabalha como dermatologista, então, como teleconsultora da equipe de teleconsultoria e regulação do Telesaúde RS, projeto da URGS, que tem como objetivo, então, melhorar a qualidade de atendimento da atenção primária à saúde do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Muito obrigada pelo aceite, a gente está muito feliz de tê-la conosco nessa aula tão especial. Seja bem-vinda. Imagina, eu que agradeço esse convite da Liga, do professor Pierre, para a gente conversar um pouquinho aqui, né? Então, eu participo desse projeto, sou parte da equipe do Telesaúde desde 2013, né? Que é um projeto muito legal, para quem não conhece, assim, tem, né? A Patrícia já falou, esse objetivo de melhorar, né? Qualificar o atendimento da atenção primária, né? E uma das muitas ações que a gente tem lá no Telesaúde é justamente o atendimento do médico da ponta, né? O médico que está lá na unidade de saúde atendendo o paciente. Então, uma das nossas funções lá é auxiliar no diagnóstico e no manejo das doenças, né? Especificamente, no meu caso, das doenças dermatológicas, esse contato eles fazem tanto pelo telefone, também a gente tem uma possibilidade de fazer o telediagnóstico por texto, né? Eles podem anexar as imagens dos pacientes, né? E no caso das outras especialidades, também a gente tem a possibilidade de anexar na plataforma os exames, eletro, enfim, raio-x, para discussão de casos entre os médicos, né? Então, o que a gente tem por objetivo nesse caso, assim, é tentar resolver o que é passível de ser resolvido na atenção primária, que é a grande maioria dos casos, né? E evitando, assim, que a gente faça esses encaminhamentos, tentando reduzir os encaminhamentos que são desnecessários para o especialista focal, né? Muitas vezes o que a gente vê, assim, no dia a dia é que são, assim, as discussões, elas envolvem doenças, muitas vezes, muito simples e muito frequentes, né? Mas que os médicos, de uma maneira geral, assim, a gente na faculdade acaba tendo uma formação assim muito pequena na dermato, né? Então os médicos acabam tendo muita dificuldade em fazer o diagnóstico, né? E com isso aí acabam encaminhando por não saber, né? Justamente o que fazer com o paciente. Então a minha ideia hoje aqui é a gente discutir alguns casos, né? Na verdade, são casos, né, que não são reais, casos fictícios, muito mais para a gente destacar as características que vão nos ajudar justamente com o diagnóstico. Uma vez o diagnóstico estabelecido, eu acho que, né, hoje em dia a gente tem um acesso enorme à informação, à questão do manejo. Claro, eu vou dar alguma pincelada sobre a doença depois que a gente chegar assim, no diagnóstico, mas a ideia principal é a gente mostrar imagens, né, destacar as características, tanto da história quanto das imagens, que vão ajudar a gente a fechar o diagnóstico dessas doenças. Eu escolhi 8 doenças, a gente tem uma gama enorme, né? Não dá para a gente falar sobre tudo, mas eu vou começar aqui, então, falando das doenças infecciosas, né? Eu não foquei muito nas dermatoses mais crônicas, né? A gente tem lá a psoríase, a dermatite atópica, enfim, que são mais crônicas, a gente também vê bastante lá no Telesaúde, mas são casos que muitas vezes exigem um manejo um pouquinho mais complexo, exigem um acompanhamento e muitas vezes acabam sendo encaminhados. Então, como a ideia é a gente falar sobre os casos que podem ser resolvidos na atenção primária, a gente não vai focar tanto nisso, né? Então, a gente vai falar de quadros que são mais agudos, né, extremamente frequentes, e eu vou descrever primeiro a história, né? Vocês já podem ir pensando nos diagnósticos. Se quiserem me interromper durante a apresentação, fiquem à vontade, fazer perguntas, né? A gente pode ir conversando. Depois a gente mostra as fotos, fala um pouquinho da doença e tenta destacar essas características conforme eu comentei. Então, esse é o caso número 1, é um paciente de 47 anos, rígido, ele consultou com esse relato de um desconforto que sentiu na região anterior do tórax,
à direita na noite anterior, né? E quando ele acordou, ele percebeu que ele tinha algumas vesículas e um eritema ali na região onde ele tinha tido desconforto. Ele estava com uma queixa de uma dor bem importante, né? E ele acreditava, assim, veementemente, que tinha sido picado por uma aranha, né? Essa questão da picada de aranha é algo que a gente sempre escuta, né? E aí, muitas vezes, até o médico que está entrando em contato com a gente considera como uma possibilidade a questão da picada do inseto. Mas com essa imagem que a gente tem aqui, acho que a gente, né, não pode ter muita dúvida com relação ao diagnóstico, né? Eu destaco aqui a questão, né, da preservação da linha média, né? A lesão ela não ultrapassa, né? Eventualmente, claro, uma ou outra pápula pode ultrapassar, isso também é algo que a gente tem que considerar quando a gente tem muita lesão fora da região principal, isso é algo que a gente tem que considerar até na hora do manejo, mas tem esse trajeto linear, uma base eritematosa, a gente vê aqui a presença das vesículas, né? Então, a gente está falando, claro, do herpes zoster, né? O herpes zoster, então, nada mais é do que uma reativação de varicela zoster, e na clínica a gente vê justamente, então, essa erupção que é muitas vezes vesicular, né? Às vezes a gente acaba pegando mais numa fase de pápula. Essa característica da base eritematosa, ela acontece nos herpes vírus de maneira geral, o próprio herpes simples também tem isso, é algo que nos ajuda, assim, em alguns diagnósticos diferenciais, né? Esse diagnóstico especificamente, por ter esse trajeto linear, acaba, assim, a gente pensando em outros diagnósticos que possam ocorrer por um contato externo. E aí, isso também já vai ao encontro do que a gente falou com relação à parte dos pacientes, muitas vezes, imaginarem que possam ter tido um contato com algum bicho, né? É o famoso cobreiro, né? Que popularmente se fala também por essa característica linear, que é a característica do dermátomo, né? O manejo, assim, uma vez feito o diagnóstico, a gente vai usar os antivirais, né? Eu coloquei aqui o aciclovir porque é o que a gente tem disponível pelo SUS, mas a gente também tem o valaciclovir, a gente tem o fanciclovir, né? A dose algumas vezes assusta, a gente vê muito a prescrição de subdose, né? Os médicos muitas vezes têm receio de prescrever a dose adequada, porque a apresentação que a gente tem no SUS é uma apresentação de 200 miligramas. Então, o paciente tem que tomar 4 comprimidos 5 vezes ao dia, são 20 comprimidos ao dia, e muitas vezes a gente vê que acaba ocorrendo subdose, né? E o aciclovir é uma medicação bem tranquila de tomar, né? Essa questão dos comprimidos é muito mais por uma questão da apresentação. A gente usa por 7 a 10 dias, mas a gente não vai orientar para todos os pacientes, né? A gente não tem muito benefício num paciente imunocompetente depois de 3 dias, depois de 72 horas do início do surgimento das vesículas, né? A gente vai abrir uma exceção para essas 72 horas se o paciente for imunossuprimido, né? Se ele tiver um relato claro de que ainda estão surgindo novas lesões e a gente no exame visualiza lesões ativas, a gente também vai usar o antiviral. E para pacientes, assim, apresentações que podem ter um potencial de complicação, incluindo essa apresentação do nervo trigêmeo, especificamente do V1, a gente vai olhar agora no próximo slide, que pode dar um acometimento ocular e, assim, eventualmente até cegueira, exige que seja feita uma avaliação oftalmológica, né? A gente vai optar pelo antiviral endovenoso quando a gente tiver quadros disseminados, e aí vem aquilo que eu comentei a respeito das pápulas, né? Se a gente tem uma apresentação de 1, 2 ou 3 dermátomos e daqui a pouco tem pápulas que estão mais difusas, mesmo num paciente em que a gente previamente considera imunocompetente, né? A gente vai fazer a administração, vai orientar a administração endovenosa por um risco maior até de disseminação para o próprio sistema nervoso central, que é outra orientação ocular que eu já citei, né? E alguns pacientes imunossuprimidos com grau maior, né? Paciente transplantado, paciente vivendo com HIV que tenha um CD4 muito baixo,
aí ou o uso dos próprios imunossupressores, né, a gente vai orientar essa administração endovenosa. Super importante a analgesia, né? A gente sabe que o zoster tem por característica importante, que nos ajuda também a fazer o diagnóstico, justamente a dor, né? A gente usa analgesia simples, paracetamol, muitas vezes tem que deixar fixo, na maior parte das vezes, alternar os analgésicos simples, e geralmente a gente deixa um opioide de resgate para os casos em que tem mais dor, né? É importante a gente, caso o paciente não tenha recente, fazer um teste rápido para HIV, muito embora a gente saiba que pacientes rígidos, né, sem qualquer imunossupressão, podem vir a desenvolver o herpes zoster. Nos idosos isso é muito frequente, né? Mas mesmo um paciente jovem com algum grau de imunossupressão pelo estresse, né? Na maior parte das vezes, a gente vê alguns casos assim de zoster com menos lesão, né? Então, lembrando desse trajeto linear com uma característica importante, aqui tem uma figura, essa figura é legal a gente ter como uma colinha, nos ajuda nesse diagnóstico diferencial com contato com planta, né? Esses outros diagnósticos de eczemas que muitas vezes fazem vesícula, isso é uma confusão também que a gente vê com bastante frequência, os eczemas por fazerem vesícula. Às vezes o paciente chega com coceira, não tem nada de dor, muita coceira, e tem vesícula e é tratado como zoster, né? Então, essa questão, a gente tem que ir juntando as pecinhas, né? Então, tem vesícula, mas tem coceira, não tem nada de dor. Né? A gente vai pensar que possa ser uma erupção vesicular eczematosa, ou mesmo por contato com planta, né? E aí o dermato nos ajuda bastante, porque às vezes o trajeto é linear, né? Um contato com planta, o paciente passou ali por aquele local, mas a gente não está respeitando o dermato, né? Ou atravessou a linha média, né? Assim, claramente tem bilateralmente, a gente já não vai mais pensar tanto no zoster, né? Exceto em casos de um paciente sabidamente imunossuprimido, né? É diferente. Mas, de maneira geral, isso auxilia bastante, né? A gente vê que a gente está mais habituada com essa apresentação no tronco, mas pode ter esse cometimento de V1 do trigêmeo, que eu comentei, né, que é essa região aqui, inclusive com acometimento ocular, né, podendo levar a prejuízo na visão, né. Existem alguns sinais que a gente consegue nos alertar, na realidade, para esse comprometimento ocular, edema, presença de lesão na ponta nasal, por uma questão de distribuição da inervação. Tudo isso nos faz indicar assim, o encaminhamento para a oftalmologia com urgência para fazer essa avaliação mais específica. Também pode acometer membros, né, embora a gente veja mais em tronco, e também pode acometer criança, né? Não é frequente, mas a gente vê acometimento em criança, né? A gente sabe que é uma reativação da varicela e pode acontecer também pós-vacina. Então, a gente pode ter esse comprometimento em criança, mesmo sem imunossupressão, não é muito frequente, como eu comentei, e muitas vezes a criança não tem dor, né? A gente tem por característica a questão da dor, mas muitas vezes a gente vê que o paciente, o sintoma, qualquer sintoma sempre é muito subjetivo, né? Vai depender da sensibilidade do paciente, e algumas vezes a gente não vê dor, mas também não vê o prurido, né? Alguns pacientes têm pouco sintoma e isso é por característica do paciente, né? Então, esse é o primeiro caso. Vamos para o próximo caso, então, é um paciente, um bebê, né, uma menina de 4 meses, em princípio rígida, pré-natal normal, desenvolvimento adequado. Ela foi trazida pela mãe, porque há uma semana, né, caso sempre mais agudo, a mãe notou esse surgimento dessas lesões papulares no tronco e na face. Eu destaco aqui a questão da distribuição, isso para a gente na dermato é muito importante, então a gente valoriza o local de acometimento, né, assim como essas pústulas em palmas e plantas. Lesão palmo-plantar sempre nos remete a alguns diagnósticos, né? A mãe relatou que a bebê estava mais irritada, né? E durante a consulta, o médico que atendeu, né, o nosso médico imaginário, ele era um médico muito observador e viu que a mãe, embora não tivesse nenhuma queixa específica,
também tinha lesão, né? Então, isso, claro, nos leva a pensar em doenças infecciosas ou, eventualmente, um agente externo, né? Que possa acometer mais de um indivíduo na mesma família, no mesmo local. Né? Então, e aí, quando se questionou, aí a mãe relatou, ela não tinha relatado anteriormente, que ela e o filho mais velho também estavam com coceira já fazia 2 semanas. Então, a gente tem aqui a apresentação do nenê, muitas vezes com lesões mais nodulares, difusas no tronco, acometimento de face, né? O prurido proeminente é algo que a gente sempre destaca nessa dermatose, que vocês já imaginam o que possa ser, e nos bebês, então, a gente tem um acometimento um pouquinho distinto, né? Mas aí a mãe aqui com esse clássico, essa clássica apresentação interdigital, a gente vê muita lesão em punho também, dorso dos pés, e a gente está falando da escabiose. Então, a escabiose é provocada, então, pelo Sarcoptes scabi, é bastante contagiosa. A gente teve agora essa questão das inundações, em que a gente viu um surto nos abrigos, né, por esse contato muito próximo, muitas vezes com essa questão das roupas, né, de utilização de roupas de outras pessoas também, né, a localização, né, além do prurido, é algo que a gente leva muito em consideração. Então, assim, tem essa característica do prurido, piora bastante à noite, né? A gente vê muita escoriação, às vezes a gente vê pouca lesão e muita escoriação, e a localização, então, mãos, punhos, abdômen, as nádegas, a região genital, principalmente masculina, é muito acometida, região periaxilar, joelho, cotovelos e pés. Isso também, assim como o dermatom, é legal a gente ter uma colinha, né, para lembrar dessas localizações. Quando tem prurido nessas regiões, a gente já tem que prestar atenção, colocar uma luvinha para examinar, né? Então, sempre lembrar da escabiose, que é extremamente prevalente no nosso meio, né? Tem as outras apresentações um pouquinho menos frequentes, a escabiose nodular e a crostosa, que acontece mais em imunossuprimido, em paciente com algum déficit neurológico que tem dificuldade de coçar ou não tem coceira, né? E aí faz aquelas lesões mais crostosas em mãos e pés, né? A gente tem por manejo, então, assim, a primeira escolha é a permetrina, um manejo tópico, aplica no corpo todo por uma noite e repete depois de uma semana. Não precisa aplicar vários dias seguidos, né? Uma noite só que tem que ser no corpo todo. O adulto vai ser do pescoço para baixo. No nenê, na criança normalmente abaixo de 2, 3 anos, a gente vai aplicar também no rosto e no couro cabeludo, porque pode ter esse acometimento. A gente reserva a ivermectina para os casos de falha, né? Para os casos de pacientes que têm muita lesão por outras causas, eczema, muitos ferimentos, assim, que vai irritar com o uso da permetrina, para casos de surtos em instituições, né? Em abrigos, em lar de idosos, em creche. E para casos de escabiose crostosa, quando a gente associa, e é só assim, nesse caso em que a gente associa, não precisa prescrever permetrina e ivermectina para escabiose. A gente escolhe um ou outro e sempre como primeira escolha a permetrina, né? A questão mais importante, mais difícil da escabiose é o tratamento dos assintomáticos. Tem que tratar todo mundo que mora na casa. A gente sabe que o tempo de incubação, eu coloquei aqui, vai até 8 semanas, então a gente sabe que vai ter gente de contato que não vai ter lesão e que vai estar já infectada e depois entra no ciclo, melhora, contamina de novo, e a gente tem muita dificuldade, muitas vezes, de conseguir eliminar completamente o ácaro da casa, né? E essa questão das roupas também é algo que a gente tem bastante dificuldade. A gente sabe que muitas vezes o Sarcoptes fica nos fomites, a gente tem que lavar com água quente. Na nossa realidade, isso é bem difícil, né? A gente não consegue máquina com água quente, máquina de secar, né? Então, água quente mais secar na máquina, ou água quente mais ferro de passar, né? O que a gente acaba orientando é justamente colocar as roupas utilizadas nos últimos 3 dias num saco plástico fechado por pelo menos 3 dias. Também é algo bastante difícil de ser feito na nossa realidade, né? Às vezes o paciente fica sem roupa para usar, né? Você vai colocar tudo num saco plástico, mas aí muitas vezes a gente acaba tendo que fazer o tratamento diversas vezes. Isso não é uma resistência aos medicamentos, mas é justamente essa recontaminação.
né? Aqui um exemplo de escabiose nodular, é muito frequente em bolso escrotal, em genital de homem. Muitas vezes o homem ele não tem nenhuma outra queixa em qualquer outro lugar do corpo, mas ele está com aquelas lesões nodulares na região genital. Quando a gente vai examinar, a gente acha lesão em outras áreas, né? A Patrícia está falando aqui que a gente tem, né, um material no Telesaúde, é bem legal, assim, a gente tem uma pergunta da semana e tem um material também para os pacientes, né? Isso é bem interessante, eu usei, inclusive, hoje no consultório, né? Então, assim, voltando para a escabiose nodular, muitas vezes a escabiose nodular é uma reação, né? Assim, a reação contra os sarcóptes, então a gente às vezes elimina o ácaro e continua com a lesão, e às vezes, muitas vezes a gente tem que usar inclusive corticoide tópico para reduzir esse processo inflamatório que se forma, que também algumas áreas de lesão nodular, né? Eu acho bem interessante essa figura, ela foi extraída de um artigo onde foram identificadas as áreas, né, que eu falei sobre a colinha, de saber a localização, foram identificadas as áreas em que a gente tem um acometimento mais frequente das lesões, né? Aqui é a figura do adulto, tem também no artigo a figura da criança, que é um pouquinho diferente, né? E tem um acometimento, inclusive, da face, como eu já comentei, né? A gente vê aqui dorso das mãos, né? Região glútea, é algo que a gente vê bastante, os pés, abdômen, região abdominal, a gente vê com bastante frequência também. Então, essa é a escabiose. Caso número 3, então, é um paciente de 3 anos, diagnóstico prévio de asma, né? A dermato sempre gosta de valorizar as atopias, então asma, rinite alérgica, sempre a gente, né, tem atenção com relação a alguns diagnósticos, não só para dermatite atópica, mas também para doenças infecciosas que são mais frequentes no atópico, né? Então, ele veio acompanhado na consulta com o pai, que relatou que há 5 dias ele tinha notado essas lesões crostosas no rosto da criança, não tinha qualquer outra manifestação, não tinha febre, não tinha diarreia, só o surgimento das lesões, e o pai, casualmente, também apresentava lesões, e mais uma vez, né, a questão do contágio, né, são doenças bastante contagiosas, e a criança frequentava a creche, que também, né, pode ser o local onde ela foi infectada, né, então essas são as lesões, né, um acometimento bastante clássico de crosta amarelada na região do nariz, né, e o pai aqui na região da barba com lesões bastante semelhantes, né. Então, a gente está falando do impetigo, né, que é muito frequente, é um quadro, assim, que a gente tem na cabeça, com características muito, né, específicas, mas que na prática, muitas vezes, a gente vê que os médicos acabam tendo dificuldade na identificação desse diagnóstico, né, que tem por um manejo bastante simples, né. Então, as bactérias mais comuns são essas, o Staphylococcus aureus e o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, que é o Piógenes, né? É mais comum nas crianças, pode acometer qualquer faixa etária, mas a gente vê mais em criança. A gente tem essa apresentação clínica bolhosa ou não bolhosa, né, que na realidade acabam sendo um pouco semelhantes, e a gente tem o ectima, que nada mais é do que um impetigo um pouquinho mais profundo, fazendo úlcera, né? Então, a gente vê a vesícula, muitas vezes no não bolhoso a gente já enxerga direto a crosta, tem a famosa crosta melicérica, que é a cor de mel, né, aquela crosta amarelada. Aqui a gente vê bolha, né, no impetigo bolhoso, uma bolha com essa secreção amarelada, né, então também uma característica bem marcante. As crostas também são sempre algo que a gente valoriza bastante. Face e extremidades são as áreas mais frequentes. A gente tem que lembrar que pode ocorrer uma impetigenização secundária de eczemas, de ferimentos, de queimadura, né? O manejo para casos leves, poucas lesões, talvez até aquela da criança que a gente viu no caso, né, muitas vezes não precisa de medicação, né? Mas na maior parte das vezes a gente acaba usando pelo menos a medicação tópica, a mupirocina, 3 vezes ao dia, dá para usar também o ácido fusídico. E, por favor, evitar a neomicina e a bacitracina. A gente vê muita prescrição de nebacetim. Nebacetim é terrível, né? Além de ele não fazer uma boa cobertura antimicrobiana, ele ainda vai fazer dermatite de contato alérgico em muitos pacientes, né? A gente vê os pacientes usam assim que nem água, né? Então,
não tem indicação para o uso do nebacetim. A gente vai usar top como pirocina ou ácido fusídico. Se tiver mais lesão ou se for uma lesão mais profunda de ectima, a gente vai usar a cefalexina. Eu botei aqui a dose pediátrica, né, que é a mais frequente realmente em criança, mas no adulto a gente vai usar aquela dose de 500 miligramas de 6 em 6 horas por 7 dias. É super importante a gente orientar a remoção das crostas, né? No banho, vai fazer uma lavagem com água morna, fazer uma fricção suave e removendo ali também, isso é importante para o tratamento. Um impetigo bolhoso no adulto, a gente também tem que pedir teste rápido para HIV, né? Mais uma vez, pode acontecer em paciente imunocompetente, mas a gente não pode deixar passar um caso, então tem que pedir teste rápido também no paciente adulto com impetigo, especificamente o bolhoso. Aqui são alguns exemplos de ectima, né? E a gente vê aqui nas imagens uma úlcera um pouquinho mais profunda, né? Mas não tanto, né? Ela é um pouco mais profunda, mas fica restrita realmente à pele sem disseminação. Então, esse é um impetigo. Nosso próximo caso, então, é um paciente masculino. Eu não estou nem deixando, assim, se vocês quiserem perguntar, né? Eu estou tocando mais porque a gente tem vários casos, eu não quero me prolongar muito, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa, né? Fiquem à vontade. Então, esse paciente masculino é de 16 anos, né? A idade é algo que a gente sempre valoriza também, né? Tem que prestar atenção na idade, porque tem dermatoses que são mais prevalentes, como a gente viu no impetigo, em determinadas faixas etárias. Então, ele consultou com essas manchas brancas, ele notou inicialmente no rosto, e as manchas iniciaram no verão, né? A questão do calor, do frio também é algo que a gente valoriza na anamnese dermatológica, né? Tem doenças que ocorrem mais no verão e outras mais no inverno. Ele não tinha qualquer sintoma, né? Também isso é bem importante, não tinha prurido, não tinha ardência, e ele, no exame, tinha lesões de mesmo aspecto na região anterior do tórax, eram manchas hipocrômicas, na realidade, placas, porque tinha uma leve descamação, né? Ele não tinha feito ainda nenhum tratamento. Então, essas são as lesões. Se a gente for observar, assim, mais aproximado, ele tem uma discreta elevação, são lesões bem delimitadas, isso é importante para o diagnóstico diferencial com a ptiríase alba, né, que é uma manifestação também da atopia, né, e se a gente esticar essa lesão vai ter uma descamação fininha, que é esse teste que está sendo feito aqui na ptiríase versicolor, a gente chama de teste de Zireli, que a gente estica a pele na área de lesão e a gente consegue observar essa descamação bem discreta, bem fina, né, quando a doença está em atividade. Né? Às vezes a gente tem um falso negativo, se o paciente vai à consulta logo após sair do banho, né? Ou quando ele está utilizando algum creme hidratante, a gente não vai conseguir ver essa descamação na consulta. Né? É um quadro, então, que acomete mais adolescente e adulto jovem, por isso eu falei da idade. O fungo é a malacésia, que é um fungo que a gente tem na pele, então não é uma doença contagiosa, ela é muito mais dependente do hospedeiro, né? Então, conforme a produção sebácea do hospedeiro, e muitas vezes associada com essa questão do calor, da sudorese, é que o paciente desenvolve a ptiríase versicolor. Então, o acometimento é mais frequente no tronco, nos ombros, nas crianças, né, ou no adolescente, a gente vê um pouquinho mais na face, né, são lesões assintomáticas, porque são muito superficiais, né, não aprofundam a ponto de fazer sintoma. Então, a gente vê essas manchas e essas placas com descamação fina. O nome é versicolor, né? A gente sempre lembra quando elas são hipopigmentadas, mas elas podem ser hiperpigmentadas ou eritematosas. A recorrência depois do tratamento é bastante frequente, justamente porque a gente tem essa característica do hospedeiro como principal fator. Né? O manejo, né? Na maior parte das vezes, a gente acaba fazendo um manejo tópico. O tratamento mais consagrado é com shampoo de cetoconazol. A gente vai aplicar e o paciente tem que deixar nas áreas com lesão por pelo menos 5 minutos, né? Antigamente se orientava a aplicar sempre no couro cabeludo, né? Dizia que tinha que tirar do couro cabeludo, mas hoje em dia a gente sabe que não. A gente pode aplicar nas áreas onde o paciente tem lesão, não precisa aplicar no couro cabeludo, exceto se ele tiver uma dermatite seborreica associada, que é algo bastante frequente,
porque tem uma ligação relacionada a essa questão sebácea, né? Então, mas se não tem dermatite seborreica, não precisa aplicar no couro cabeludo. Isso aumenta muito a adesão, principalmente em mulheres, porque o cetoconazol shampoo, ele resseca muito o cabelo. Então, o paciente começa a usar, resseca o cabelo e aí para de usar, né? Então, não precisa couro cabeludo. Para casos mais extensos, a gente vai usar o fluconazol, lembrando que a dose é um pouquinho mais alta do que a usual. A gente tem comprimidos, né, cápsulas de 150 miligramas, vai tomar 2 cápsulas uma vez na semana, por 2 a 4 semanas, dependendo da extensão do grau de acometimento. Itraconazol também é uma opção. E uma questão bem importante, né? A gente destacou a questão da descamação. Depois que o paciente já eliminou o fungo, as manchas elas vão permanecer, elas dependem da pigmentação, elas ficam como hipopigmentação pós-inflamatória, hiperpigmentação pós-inflamatória, então muitas vezes o paciente fica com as manchas por meses, né? Como que a gente vai distinguir? Fazendo o teste de Zireli, observando a descamação. Se não tem mais descamação, a gente orienta o paciente a consultar sem ser logo após o banho, não vai usar nada de hidratante. Não tem descamação, a gente aguarda, né? Se tem descamação, a gente tem que manter o tratamento, persistir no tratamento. Tá? Então, aqui alguns exemplos, né, da lesão mais eritematosa, mais hipercrômica. Algumas vezes a gente vê uma distribuição na região da virilha. Tem uma pergunta aqui, o shampoo é melhor que o miconazol creme? Não, a gente pode usar, isso eu não falei, é uma boa pergunta, a gente pode usar os azólicos de maneira geral, os cremes, a gente tem por consagrado o shampoo, porque muitas vezes os quadros são mais extensos e aí é difícil do paciente aplicar o creme, né? Mas para quadros localizados a gente pode usar o creme com a mesma eficácia, tá? Tanto o miconazol quanto o clotrimazol, qualquer azólico, a gente pode prescrever e eles têm uma eficácia muito semelhante, tá? Muito bem, então esse Aptirias versicolor. Nosso próximo caso, então, é um homem de 50 anos, ele é hipertenso, ele já faz uso de hidroclorotiazida e losartana, ele consulta agora com lesões muito pruriginosas na região da virilha há pouco mais de um mês, né? No exame, além dessas placas na região com bordas elevadas, com descamação na virilha, foi observada também uma maceração entre os dedos dos pés. Quando a gente perguntou para o paciente, ele disse que não tinha mais nenhuma outra lesão em qualquer outro lugar do corpo. Isso é uma questão que eu acho super importante destacar, né? Muitas vezes o exame tem que ser um exame completo, principalmente se a gente tem alguma suspeita específica, né? A gente vai procurar lesões em outras regiões e a gente não adianta perguntar para o paciente muitas vezes ele não valorizou, né? Ele está acostumado com aquela frieira ali, ele está acostumado, ele acha que não tem relação nenhuma com o que ele tem na virilha e ele não é por mal, ele simplesmente vai dizer que ele não tem mais qualquer outra lesão. A gente vê assim, até acha, eu acho engraçado, assim, muitas vezes a gente está conversando com o médico, né? E aí a gente pergunta, e o paciente tem linfonodos palpáveis, né, em alguma cadeia cervical, e a gente escuta o médico perguntando para o paciente: o senhor tem linfonodos palpáveis? O paciente não sabe que são linfonodos, né? E mesmo que soubesse, né, tem que examinar. Então, isso é uma questão importante. Então, esse é o nosso paciente fictício, ele tem essas lesões, é muito difícil a gente ver essas lesões, porque esse quadro aqui é bem clássico, mas normalmente quando o paciente chega para a gente, ele já usou corticoide, então já modificou a lesão, né? Mas esse seria o quadro bem característico das bordas bem delimitadas, mais elevadas, né? E essa descamação, bastante eritema, associada aqui nesse caso com esse intertrigo na região dos pés. Outra questão importante, assim, a bolsa escrotal e o pênis estão mais ou menos preservados, isso ajuda no diagnóstico diferencial para a cândida, que normalmente acomete da região do pênis, né? Então, a gente está falando das dermatofitoses, né? Também são muito frequentes. A gente tem diversas apresentações, né? Aqui a gente citou uma apresentação de tinea cruris com tinea pedis, mas a gente sabe que tem a tinea corporis, tem a tinea captis, que é mais frequente em criança, né? Mais uma vez destacando a importância da idade, exige tratamento sistêmico. São essas três classes de fungo que são responsáveis pelas dermatofitoses.
também a onicomicose, o granuloma de Maiorque ou a foliculite fúngica, né, quando aprofunda um pouquinho mais, e a tina incógnito, quando o paciente faz uso de corticoide, algumas vezes a lesão perde completamente a característica e a gente não consegue fazer o diagnóstico clínico, tem que pedir para o paciente suspender, e aí a gente consegue fechar o diagnóstico. Alguém... eu perdi aqui, ó. Alguém perguntou se tem que associar o tópico com o fluconazol. Eu acho que isso aí é para versicolor, não precisa associar. É um ou outro, não, ou fluconazol ou miconazol. E aqui a Eduarda está perguntando se no caso de intertrigo secundário à assadura, a anistatina com óxido de zinco é bem indicada. Esse intertrigo com assadura, normalmente a gente está falando de cândida, né? E aí a gente usa a anistatina, né? Normalmente exatamente, então, esse diferencial de cândida, algumas coisas ajudam, eu vou voltar aqui. Na cândida, aqui até está atrapalhando um pouquinho, porque a gente tem um pouquinho de pápula aqui, mas na cândida a gente vê muita pápula satélite, a gente vê muitas vezes uma maceração na região bem de dobra, né? A gente vê um acometimento mais do pênis, né, mais frequente, da região de bolsa escrotal. A gente normalmente não vê essa borda bem delimitada, né? Esse desenho da borda na cândida a gente não vê tanto. E a gente vê classicamente essas pápulas satélites ao redor. Às vezes é difícil, às vezes a gente não consegue, né? E claro, tem que pensar assim, né? No caso, por exemplo, de um bebê com dermatite de fralda, a gente sabe que a cândida é mais frequente, a gente vai pensar em cândida. Isso para o tratamento tópico, né? Assim, talvez até não seja tão importante. O acometimento de outras áreas também ajuda no diagnóstico diferencial, né? Acometimento, daqui a pouco o paciente tem uma onicomicose, a cândida não é frequente fazer esse acometimento de unha, dos pés principalmente, a gente sempre vai pensar mais em dermatófito. Mas para o tratamento tópico, como eu comentei, os azólicos eles vão cobrir tanto a cândida quanto o dermatófito, né? A gente vai ter um pouquinho de diferença com relação ao tratamento sistêmico. O fluconazol ele cobre também o dermatófito, a gente usa o fluconazol, embora na prática muitas vezes a gente use a terbinafina até como primeira escolha, mas na nossa realidade do SUS em que a gente tem o fluconazol, também vai fazer a cobertura das duas, tanto da cândida quanto do dermatófito, né? Então acaba que, se a gente depois de todas as dicas não chegar a uma conclusão, o manejo não vai ser muito distinto, né? Talvez até o manejo dos fatores de risco possam modificar um pouquinho, né? Claro. Então, voltando aqui nas apresentações, né? Vou falar bem rapidamente. Então, essas bordas elevadas, a gente já falou, o clareamento central, a lesão vai popando a área central. A tinea pedis é algo assim bem específico, tem várias apresentações. Essa é uma apresentação assim que a gente vê muito quando pergunto para o paciente: tem alguma lesão no pé? Não tenho nada, só tenho o pé ressecado. Né? E a gente vai examinar, e claro, é difícil às vezes, até para a gente chegar ao diagnóstico, a gente também acaba usando outras artimanhas para distinguir um ressecamento da infecção fúngica, mas essa aqui é uma apresentação, assim como essa, mais difícil ainda, né, aqui no calcânio. Se a gente for olhar bem de pertinho, né, com olhos dermatológicos, a gente tem aqui uma areazinha, uma bordazinha eritematosa, né? E aí, claro, quando a gente tem essa dificuldade, o que a gente vai fazer? Se a gente estiver disponível, a gente vai fazer o exame micológico direto. É um exame extremamente simples, um exame a gente vai pedir no laboratório, muitas vezes, né, o médico não vai coletar, o laboratório que faz a coleta de sangue faz a coleta do exame micológico direto. A gente tem disponível em muitos municípios, assim, pelo SUS, e muitas vezes os médicos não usam isso. É só um raspado ali, uma visualização no microscópio, e já se identifica o fungo e esclarece esse diagnóstico, né? Então, para essas apresentações mais distintas, é interessante. Então, a tinea cruris, né, eu já tinha comentado, ela comete mais homens, ela está associada à tinea pedis, né, se pensa que ao colocar a roupa, ao vestir a roupa, o fungo que está no pé vai vir para a região da virilha, né, e normalmente para a distinção da cândida, a gente já falou, polpa bolsa escrotal, mas né, naquele caso até tinha um pouquinho de acometimento de bolsa escrotal, embora não fosse muito.
Se tiver disponível a cultura de fungos, ajuda também. Às vezes o micológico vem negativo, a cultura positiva. É um exame dependente do coletador, né? Se a gente tem uma suspeita clínica muito alta, não precisa pedir o exame, né? A gente vai tratar ou vai fazer o teste terapêutico se a gente não tiver o exame disponível. O manejo, então, a gente sempre vai orientar a manter o local seco, muitas vezes a gente orienta o uso de secador pós-banho, secador frio, né, claro. Mais uma vez, o tratamento tópico, né, para a maior parte das apresentações a gente consegue, se não for muito disseminado, se não tiver utilizado corticoide tópico, muitas vezes faz apresentações um pouquinho mais profundas e a gente tem que usar o tratamento sistêmico. Mas o miconazol eu usei como exemplo, e mais uma vez, qualquer azólico, a terbinafina tópica também, mas o miconazol eu coloquei aqui porque é o que a gente tem disponível, então é o que a gente prescreve mais, né? Citando o tópico, assim, só para a questão das unhas, né? A gente tem os esmaltes, solução, creme, pomada não funciona para unha, né? Então, ou é o esmalte para casos em que a gente não tem um acometimento muito extenso, ou a gente vai fazer o tratamento sistêmico. Né? E aí o tratamento sistêmico, a gente tem essas várias opções. A gente, para unha, não costuma usar muito o fluconazol, né? Embora seja o que a gente tem disponível, a gente sabe que tem uma eficácia um pouquinho menor para a unha. A gente usa a terbinafina ou o itraconazol. O fluconazol para tinacor, para SPEDs, a gente pode prescrever, às vezes tem que usar algumas semanas, 6 semanas, por exemplo, e consegue resposta. Mesma coisa, assim, a gente não precisa associar, não precisa usar tópico e sistêmico junto, né? A gente tem uma tendência, mas não tem evidência de que a gente vai ter um benefício com essa associação, né? Não tem estudo mostrando isso. A griseofulvina a gente acaba reservando mais para os casos de tinea captis, embora ela seja eficaz também para outras apresentações. Ela não tem disponível a griseofulvina comercialmente, então a gente tem que mandar manipular. A gente usa para as crianças com tinea captis e normalmente um tratamento um pouquinho mais longo. Né? Deixa eu ver se a gente deixou passar alguma coisa. São várias apresentações, né? Acho que a gente não vai conseguir entrar muito nos detalhes, né? Então, aqui só alguns exemplos, né? Essa é a lesão clássica que, infelizmente, a gente acaba vendo pouco, porque o paciente usa corticoide e fica assim. Né? Essa apresentação sem corticoide, quando usa corticoide fica desse jeito. Essas áreas um pouquinho mais nodulares já indicam que pode ter um certo aprofundamento. A gente já consideraria essa lesão como um granuloma de Maiorque ou uma foliculite fúngica. Esse caso aqui é um caso que precisa de tratamento sistêmico. Como ele está mais profundo, o tópico não vai ser suficiente. Então, a gente tem que usar tratamento sistêmico. Para esse caso aqui, a gente tranquilamente vai tratar com tópico, na maior parte das vezes vai responder bem. Né? Aqui uma onicomicose acometendo toda a lâmina, então tem que usar sistêmico, mesma coisa aqui, várias unhas acometidas. Né? Um exemplo aqui de tinea captis, que também tem múltiplas apresentações, né? Normalmente em criança, e mais uma outra lesão aqui com o centro ficando um pouco mais polpado. Então, essas são as dermatofitoses. Vamos para o próximo caso, que é o caso 6. Então, é um paciente de 43 anos, ele tem essa história de asma na infância, né? Sempre lembrar da asma. Atualmente, ele não usa nenhuma medicação, não tem mais crises de asma. Ele já tem um quadro de alergia a ibuprofeno relatado, e ele percebeu há 10 dias lesões descamativas nas palmas e plantas, né? E há 5 dias ele notou que ele também tinha algumas lesões no tronco e nos membros. Ele notou mais essas lesões após o banho, quando as lesões se destacaram mais. Ele era completamente assintomático, não tinha coceira, não tinha ardência, né? Ele notou a presença das lesões simplesmente. E quando foi fazer o exame, né, ele tinha linfonodomegalias na cadeia cervical posterior palpáveis, linfonodos assim maiores e evidentes, né? Então, essa é a apresentação do nosso paciente. São essas lesões, então, com essa descamação mais central, que é uma característica da doença que a gente está falando, né? Acometimento de palma e planta, a gente restringe muito a gama de diagnósticos, né? A gente pode, sim, pensar em farmacodermia, mas a farmacodermia tem prurido, né? Na maior parte das vezes, a coceira, isso nos ajuda muito.
Quando a lesão é assintomática, né, eu imagino que vocês já estejam pensando, a gente tem que pensar em sífilis. Sífilis extremamente prevalente no nosso meio, é uma doença em que a gente sempre tem que lembrar, né? Se a gente não sabe o que é, tem que pensar que pode ser sífilis, né? Essa coloração um pouquinho rosa mais claro, né, que a gente vê mais aqui nessa região central, também é uma característica que é bastante frequente na sífilis, né? Então, o treponema pálido, responsável pela sífilis, tem esse número impressionante de 5 milhões de novos casos por ano, né? Isso que esses possivelmente são os casos notificados, né? Então, deve ter até mais do que isso. A gente chama na dermato a sífilis de a grande imitadora, né? Porque ela tem múltiplas apresentações clínicas, das mais variadas. Todo dia a gente vê uma apresentação distinta de sífilis. Tem esse quadro clássico, que é o que a gente está mostrando, mas ele pode, a sífilis pode ter apresentações muito distintas. A gente sabe que ela tem a sífilis primária, né? Que é essa úlcera que a gente vê normalmente na área de inoculação, pode ser área genital, a gente vê também região labial, né? Dificilmente a gente vê na mulher, porque acaba sendo um local em que a gente não consegue visualizar, né? E normalmente são lesões pouco sintomáticas, indolores, embora algumas vezes possam doer. Né? Isso, a primeira lesão normalmente leva umas 3 semanas para aparecer, e a apresentação que a gente viu aí disseminada, ela pode levar entre 1 a 8 semanas depois do cancro, depois dessa úlcera que a gente chama de cancro duro, né? Que é uma lesão que tem as bordas um pouquinho mais endurecidas, vai surgir as lesões, podem surgir as lesões secundárias, né? Não são todos os pacientes que têm. Então, que vão ter essas lesões, o exantema clássico, que envolve palmas e plantas. Lesão em palma e planta tem que pensar em sífilis. Linfadenopatia também é bem frequente, tem que palpar linfonodo. E lesão em mucosa, a gente vê bastante também. Depois disso, o paciente entra numa fase latente, né, que não tem qualquer manifestação, e mais raramente alguns pacientes evoluem para sífilis terciária. Isso é mais difícil a gente ver. A goma, que é o que a gente pode ver na pele, eu vou até mostrar uma figura, mas não é bem pouco frequente, e aqueles acometimentos mais clássicos do sistema nervoso central ou acometimento cardiovascular, né? A gente vai fazer o diagnóstico pelo teste rápido, né? Suspeitou, vai fazer o teste rápido na atenção primária, na unidade, né? Se não tem teste rápido, tem que pedir o VDRL, FTBS. Se o teste rápido veio negativo e a gente tem uma suspeita muito alta de sífilis, a gente pode fazer 2 coisas: ou repetir o teste rápido em 30 dias, ou a gente vai pedir a sorologia, né? Isso eventualmente pode acontecer de a gente ter uma suspeita e o teste vir negativo por N fatores, né? O manejo, né? Mais uma vez, como todas as doenças que a gente está falando, o manejo é simples. A gente vai usar penicilina, né? O complicado é chegar no diagnóstico. Chegou no diagnóstico, a gente usa a penicilina. Hoje em dia, a gente usa uma dose única para sífilis primária e secundária, ou uma latente recente, que é a latente dentro de 1 ano, né? Isso, na maior parte das vezes, é difícil da gente identificar. Se o paciente não tem sintoma nenhum, a gente só vai saber que ela está dentro de 1 ano se a gente tiver um teste prévio, né? Teve um teste 6 meses antes, era negativo, agora está positivo. Daí a gente pode considerar que é uma latente recente, pode fazer uma dose só de 2,4 milhões, ou seja, é uma injeção em cada nádega da penicilina. E aí as 3 doses para os quadros tardios de latente tardia, ou que a gente não sabe, né? Não tem manifestação clínica, a gente não sabe há quanto tempo a sífilis está ali, a gente vai fazer 3 doses. Manifestações terciárias, as que não tiverem indicação de penicilina endovenosa, que alguns casos tem, a gente vai fazer também 3 doses. Aqui mais alguns exemplos, né? Aqui as lesões um pouquinho mais papulares. Esse padrão de alopecia mais difuso é um padrão de sífilis. Essa clássica apresentação das lesões mais descamativas na região palmar e plantar, né? Aqui também acometendo a região do tronco. E essa aqui é uma goma sifilítica, né? Uma sífilis terciária, isso a gente não vê tanto. Essa coloração, né, às vezes rosa claro, às vezes acobreada, né, claro, são nuances, isso também depende muito da cor da pele do paciente, né, mas nos faz pensar em sífilis. Esse acometimento de lábio, a gente tem visto muito, às vezes da queilite também, né, a gente chama de placa mucosa,
assim como o acometimento genital, que é o condiloma plano, diagnóstico diferencial do HPV, né? A gente tem a diferença, assim, são lesões mais exudativas, são lesões extremamente contagiosas, essas de mucosa, né? Então, no exame tem que, né, evidentemente, usar luva, né? Porque pode realmente contrair com contato direto nas lesões, principalmente essas lesões mucosas. Muito bem, essas são os quadros infecciosos. Vou falar de alguns poucos inflamatórios, tá? A gente tem mais, vamos até o caso 8, eu acho, 8, então são mais 2 casos. Então, esse caso é um paciente de 72 anos, hipertenso, tem dislipidemia e tem uma queixa de lombalgia crônica. Ele faz uso de enalapril e simvastatina, ele já usa isso há muitos anos, e ele, contrário do paciente anterior, ele tem muito prurido. As lesões surgiram no tronco, na região cervical, tem 3 dias de evolução e ele não aguenta mais de coceira, né? Não teve febre, não teve qualquer outro sintoma, não teve sintoma respiratório, urinário, nem gastrointestinal, não tinha nada de lesão em mucosa oral, não tinha lesão palmo-plantar. E aí, aquela velha questão, assim, o paciente não tinha relatado anteriormente, isso é extremamente comum. Quando a gente pergunta, mas andou usando alguma medicação específica? O paciente, não usei. Mas e para dor nas costas? Para dor nas costas eu usei o cetoprofeno, realmente eu uso, volta e meia, e aí dessa vez eu usei o cetoprofeno, que eu não costumo usar, eu uso por 5 dias, e aí as lesões vieram, né? E às vezes a gente tem que instigar, a gente tem que perguntar diretamente do sintoma, o paciente, né, mais uma vez não faz por mal, às vezes ele não lembra ou não relaciona, tem que perguntar cefaleia, lombalgia, cólica menstrual, aí às vezes as medicações acabam aparecendo, nem sempre na primeira consulta. Então, esse é o nosso paciente com esse quadro maculopapular, né, difuso, com predomínio no tronco, região cervical, né? A questão do prurido, mais uma vez, o sintoma ajuda bastante no diagnóstico diferencial, principalmente dos exantemas virais, né? Os exantemas virais, a gente também tem as arboviroses atualmente, o prurido proeminente, claro, associado nesse paciente com relato do uso da medicação, nos ajuda muito, né? Em criança, às vezes, isso é difícil, né? A criança muitas vezes não informa e muitas vezes tem medicação envolvida, e o exantema viral é bastante frequente. Muitas vezes a gente não consegue ter certeza, né? Então, são as farmacodermias, né? A gente falou aqui da erupção maculopapular, que é o quadro de farmacodermia mais frequente, mais ou menos 80% a 90% dos casos. A farmacodermia é extremamente frequente, né? 2%, 3% dos pacientes internados. Pode acontecer, assim, com qualquer medicação, né? Mas a gente tem também as outras apresentações de farmacodermias, que incluem urticária, angedema, Steven Johnson, temido Steven Johnson, DRESS, a JEP, eritema pigmentado fixo, enfim, inúmeras outras apresentações, né? A maculopapular, então, ela tem uma latência que pode variar de 5 a 21 dias, uma média de 7, 10 dias. Normalmente acontece com antibiótico, com anti-inflamatório, com anticonvulsivante também é bem comum. Tem esse predomínio normalmente em tronco e na região mais proximal dos membros. Eventualmente, a gente vê púrpura, principalmente nos membros inferiores, paciente que usa AS, né? Pode ter lesão mais purpúrica, mas mesmo assim ser só um exantema maculopapular. O prurido proeminente, que eu já falei, a febre pode ter febre baixa, não é comum, mas pode. Eosinofilia também pode acontecer no hemograma, nada muito elevado, né? Se a gente não fizer nada, só tirar a medicação, muitas vezes o paciente vai melhorar em até 3 semanas, né? Tem uma questão assim, às vezes o paciente, né, no caso dos antibióticos, como tem esse período de latência, pode ser maior, às vezes o paciente parou o antibiótico e inicia com uma farmacodermia, daí confunde um pouco, né? Ele já terminou o ciclo de 7 dias e depois ele vai fazer a farmacodermia, né? E aí depois vai resolver, porque ele não vai se expor novamente. A gente só é interessante saber, né? Assim, identificar o agente para que ele não use novamente, né? E aí a gente vai usar só assintomáticos, né? Os antihistamínicos podem ser até os não sedativos, a loratadina, por exemplo, ajuda, corticoides tópicos, principalmente nas áreas de mais coceira. A gente não costuma usar corticoide sistêmico, normalmente os quadros são brandos e vão resolver espontaneamente. Aqui são exemplos, então, dos exantemas maculopapulares, né? Sempre com essa apresentação mais difusa no tronco.
E aqui eu destaco, então, os sinais que são de gravidade, dessas outras apresentações de farmacodermia, que é o que a gente tem que ter atenção, né? Tem que ter atenção na atenção primária, no atendimento, porque são casos que têm um potencial importante, inclusive risco de vida, né? Então, paciente com febre mais de 38, não a febrezinha baixa, a gente tem que se atentar. Paciente que tem linfonodos palpáveis, principalmente quando são mais difusos. Paciente que tem bolha, né? Esse acometimento de mucosa oral é super característico da síndrome de Stevens-Johnson, então a gente tem que sempre ficar muito alerta quando a gente tem acometimento de mucosa. A gente pode fazer esse teste, que a gente chama de teste de Nikolsky, parecido um pouquinho com o teste de Zirel, a gente estica ali a pele, ou a gente faz uma fricçãozinha na área da pele com lesão ou perilesional, e se o Nikolsky é positivo, a pele destaca, né? Ela descola. Isso é indicativo de doença bolhosa e é um indicativo de uma possível síndrome de Stevens-Johnson também, né? Também nas doenças bolhosas autoimunes, ela também, o Nikolsky é positivo. Edema de face, edema com eritema de face, edema acral importante, também é sinal de gravidade, presença de pústula, né? E sintomas sistêmicos, tá? Com mal-estar, não tá se sentindo bem, tosse, dor de garganta, artralgia, tem que atentar para essas farmacodermias mais graves, né? Muitas vezes, assim, na dúvida, encaminha o paciente para emergência. Stevens-Johnson é uma emergência, então tem que encaminhar. Na suspeita de casos mais graves, a gente vai fazer avaliação laboratorial sempre, né? E para principalmente avaliar comprometimento de outros órgãos, né? Então, aqui alguns outros exemplos, né? Esse acometimento mucoso importante. Aqui o destacamento claro epidérmico da síndrome de Stevens-Johnson ou da necrólise epidérmica tóxica, quando a gente tem um acometimento maior, né? As bolhas aqui. Esse acometimento aqui a gente não enxerga nessa imagem as pústulas, mas esse acometimento de área de dobra é um acometimento comum no AGEP, que é essa erupção mais pustulosa que pode acontecer. Então também a gente tem que se atentar, principalmente se a gente tem a pústula ali associada. Esse quadro aqui, esse paciente aqui é um quadro de DRESS, né, que é um quadro sistêmico, muitas vezes com acometimento hepático, faz alteração de transaminases e é chatinho de tratar, né, muitas vezes a gente tem que usar corticoide por bastante tempo, e esse é só para mais destacar a questão do edema facial. O exantema maculopapular, né, aquela farmacodermia mais simples, às vezes faz lesão no rosto, pode fazer, mas não faz esse edema proeminente, como tem esse paciente e como tem essa paciente aqui, que é um pouquinho mais difícil até de visualizar, né? Então, essas são as farmacodermias. Vamos, então, para o nosso último caso, já são 8 horas, mas depois a gente pode, né, abrir se tiver alguma pergunta, algum comentário. Então, o nosso último caso é o único que eu coloquei, assim, de uma condição um pouco mais crônica, mas que é muito frequente, principalmente no idoso, a gente vê bastante. Então, é um caso de uma paciente de 71 anos, ela é diabética, hipertensa, é ex-tabagista, faz uso de metformina, hidroclorotiazida e amlodipino, e ela consultou com esses episódios recorrentes de lesões pruriginosas, mais na perna direita. E ela tem isso já há muitos anos. Ela faz uso do troque, né? Troque, quadriderme, né? Essas coisas que a gente vê, a prescrição que nos atrapalham bastante, que é a combinação, né, antifúngico e o corticoide, às vezes até com a neomicina, que é a terrível neomicina junto. E ela também tinha queixa de edema nos membros inferiores, a piora do edema no final do dia. No exame, uma coisa importante, ela tinha as extremidades aquecidas, ela tinha pulsos palpáveis, mas ela tinha essa área de eritema e descamação, e o principal, a gente conseguia visualizar, embora discretas, a gente conseguia visualizar algumas veias varicosas, né? Então, isso chama a atenção para a nossa hipótese diagnóstica. Se a gente for ver também, ela tem um discreto afinamento dessa região da perna, possivelmente se a gente conseguisse ver a outra perna, né? Que é algo que é sempre importante a gente comparar, né? Quando a gente fala de membro, possivelmente a outra perna não teria esse afinamento aqui que a gente está vendo nessa paciente, né? Então, nós estamos falando do eczema de Stasi, que é uma manifestação da insuficiência venosa crônica, né, que é extremamente prevalente, né? Tem por característica o prurido ajuda no diagnóstico diferencial com a celulite, né?
Pior que a neomicina é a pomada de prometazina. Maria Caroline, eu concordo totalmente. Pior do que a neomicina é o Fenergan, a prometazina tópica. Faz muito mais eczema de contato alérgico ainda, não serve para absolutamente nada, né? Inclusive está dentro do kit de teste de contato alérgico, de tanto que ela faz eczema de contato alérgico. Mas voltando aqui, então, o eczema de estase, então, o prurido é importante para esse diagnóstico diferencial. Muitas vezes o paciente tem um comprometimento bilateral, é comum, mas a gente vê que não é simétrico. Então, normalmente tem uma das pernas que é mais acometida. Às vezes o paciente só se queixa de uma perna, a gente vai olhar, tem um pouquinho na outra, mas não chega a ser incômodo. Maléolo medial é a apresentação mais frequente, embora possa ocorrer maléolo lateral, região anterior, mas quando a gente vê lesão descamativa, eritematosa, maléolo medial, tem que pensar no eczema de estase, né? Se tiver um edema, se tiver veias varicosas, então, né, a gente não tem dúvida, né? Pode dar úlcera, pode fazer cicatrização que a gente chama de atrofia branca, que são as cicatrizes esbranquiçadas. A lipodermatosclerose, esse afinamento que a gente comentou, que é um afinamento que a gente chama de garrafa invertida, né? Garrafa de champanhe invertida, que vai fazendo esse afinamento porque é um acometimento do subcutâneo, né? Então, conforme vai cronificando, vai fazendo essa atrofia de subcutâneo e a perna vai afinando. Normalmente o edema piora no final do dia, o paciente tem essa queixa de desconforto no final do dia. É muito comum um eczema de contato. Os pacientes que têm eczema de estase, eles já têm uma predisposição para fazer eczema de contato. Então, se eles fizerem, se eles usarem a prometazina tópica, né, eles vão fazer eczema em outras áreas do corpo, vão piorar aquele eczema local, ele vai tentar usar para o prurido e vai piorar. Às vezes, os pacientes fazem eczema de contato alérgico por cremes hidratantes, né, pelas medicações caseiras, né, muitas vezes a gente tem que perguntar, né, e também para complicar um pouquinho mais o eczema de estase, ele faz o que a gente chama de autossensibilização, que é um quadro assim de lesões em outras partes do corpo, simplesmente secundárias do processo inflamatório da estase, vai fazer lesão à distância, né? Antebraço, é muito comum a gente ver o paciente começou na perna, e aí semanas depois, ou mais de um mês depois, ele vai fazer lesão nos antebraços, etc., sem ter usado nada. Daí a gente pode considerar essa autossensibilização. Lembrar, então, desses diagnósticos diferenciais de celulite, de TVP, a dor é algo claro, né? Pode acontecer no eczema de estase pela insuficiência venosa, mas é uma dor mais leve e mais crônica. Paciente com dor aguda, principalmente um membro só, aí a gente tem que pensar, opa, pode ser uma celulite, pode ser um eczema de estase que infectou, fez uma celulite sobreposta, ou pode ser uma TVP, né? Então a gente tem que ver se não tem, né, empastamento de panturrilha, se não tem fator de risco para TVP, né? Então, e aí, claro, tem que fazer ecografia para confirmar. Então, o manejo do eczema de estase, ele é feito por duas coisas que a gente tem que considerar. Então, o tratamento do prurido em si, do quadro agudo, né, que é feito com corticoide tópico, com creme hidratante, com compressa, quando o paciente tem muita exudação, alguns pacientes têm muita crosta, exudação, a gente faz compressa, pode ser de soro fisiológico, pode ser de permanganato de potássio, né, e além do corticoide tópico, normalmente em pomada, porque até isso, né, os pacientes com eczema de estase podem fazer sensibilização ao veículo do creme do corticoide, né? Então a gente normalmente usa a pomada, e também porque a pomada ajuda a hidratar e acaba sendo um pouco mais potente. E o manejo da insuficiência venosa, né? Então, para o paciente não ter recidiva, a gente tem que fazer toda a orientação, elevação de membro, uso de meia elástica se o paciente não tiver contraindicação, né, que também sempre é difícil da gente conseguir, mas que é importante para evitar as recidivas e para a progressão. Isso é interessante, né? O paciente, sabe aquela úlcera de perna, que se a gente não usar a meia elástica, pode evoluir para úlcera, né? É uma progressão natural da insuficiência venosa. Então, aqui só mais alguns exemplos, né? Às vezes os quadros são muito semelhantes à celulite. Esse quadro aqui, por exemplo, se a gente visse numa perna só, ia ser difícil, né? A gente pensar em afastar o diagnóstico diferencial de celulite. Mas acometimento bilateral, né? A gente já não vai
pensar em comprometimento bacteriano, porque imagina a coincidência, né? Vai infectar aqui, né? Então, quando a gente vê esse comprometimento bilateral, a gente já vai pensar em estase. A lipodermatosclerose atrapalha bastante nisso também, porque ela pode dar dor. Quando ela é aguda, né? Como nesse caso desse paciente, ela dá bastante dor. Então é difícil. Às vezes a gente acaba, né, pecando pelo excesso, usando antibiótico quando a gente está na dúvida. Mas se não respondeu ao antibiótico, o paciente tem outros sinais de insuficiência venosa, é bem possível que seja uma lipodermatosclerose aguda com dor, vai ter que usar analgesia, anti-inflamatório e fazer todas as outras medidas de elevação de membro, etc. Né? Aqui um quadro um pouquinho mais exudativo, que eu comentei, né? Essas apresentações clássicas, aqui um pouquinho maléolo lateral, que também pode, mas a gente vê as veias varicosas, a gente vê essa hiperpigmentação, a gente chama dermatite ocre, né? Que é outro sinal da insuficiência venosa também. E lembrando que é muito comum a impetigenização secundária, então o impetigo sobreposto a essas lesões de eczema, assim como acontece na dermatite atópica também, é bastante frequente, né? E se a gente usar só o corticoide, o paciente vai piorar. Então tem que tratar o impetigo, normalmente tem que usar medicação sistêmica, e aí sim, junto com o corticoide, a gente consegue uma boa resposta. Então era isso. Dei uma corrida porque era bastante coisa e ficou muita coisa de fora, né? A gente tem psoríase, dermatite atópica, eczema de contato alérgico, tem muita coisa que a gente vê com bastante frequência, né? Não daria para a gente falar sobre tudo, né? Foquei mais em algumas questões mais específicas e fico aberta ali a questionamentos, tanto agora quanto, né? Deixei meu contato ali para qualquer dúvida, se alguém quiser fazer qualquer pergunta, eu fico à disposição. Muito obrigada pela aula, doutora Tayane, foi maravilhosa, fiz várias anotações, eu que estou no último semestre da faculdade, passando agora no estágio de MFC no internato, foi muito produtivo, muito rica a aula, muito obrigada. Que legal, que bom. Deixamos aberto agora, então, para quem está participando e quiser fazer algum questionamento, seja pelo chat, abrindo o microfone, fiquem super à vontade. A gente deixou o formulário de presença aqui no chat também para preencher. E também deixamos o link do nosso canal do YouTube, onde a gente vai estar postando a gravação da aula, autorizada pela doutora Tayane, para quem não conseguiu acompanhar ou teve que sair antes por algum motivo. Vários elogios no chat também. Coisa boa. Que bom que deu para aproveitar. Não sabia muito, né, de que semestre o pessoal ia ter. Isso às vezes é um pouquinho difícil da gente montar. Sim, na Liga a gente tem do primeiro até o 12º. Mas vamos aproveitar. Que bom. Então tá, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, qualquer coisa podem nos enviar pelo chat também, ou no Instagram da Liga, quem quiser seguir, ainda não está seguindo. Lá no Instagram é @urgs.lmfc. Também temos nosso canal do YouTube, nosso e-mail e também os canais de contato com a doutora Tayane. Muito obrigada em nome da Liga de Medicina de Família e Comunidade da URGS. Obrigada, agradeço também. Tchau, tchau, uma boa noite. Boa noite, pessoal.